Atenção! Começa agora uma teleaula de Ciências do Ensino Fundamental. Você vai assistir a teleaula de número 41. Bons estudos! Na teleaula de hoje a gente vai ter uma convidada especial, a Alice. Ela vai nos mostrar um novo ambiente, o Pantanal. A gente vai conhecer toda a diversidade de plantas e bichos de um dos ambientes mais ricos do Brasil. Vai ver a importância do ciclo das águas nesse ambiente. E vai conhecer também o lado triste desse paraíso que é o Pantanal. A destruição dos rios, do solo e ainda o risco de extinção de algumas espécies de animais. Eu ia me esquecendo de falar. A Alice, ela é militante de um movimento ecológico que está tentando evitar a destruição do Pantanal. Ela é fera, viu? Sabe tudo sobre a preservação do meio ambiente. Ficou bom, né? Que bom que você concordou em me deixar de pendurar o cartaz. Imagina, o Alberto, que é o dono da lanchonete, vai adorar o cartaz. E depois ele se interessa por tudo que diz respeito à preservação do meio ambiente, sabe? Tudo que ele lê sobre o assunto, ele recorta e guarda. Isso é ótimo, porque quanto mais as pessoas se conscientizarem da necessidade de preservação do meio ambiente, melhor para todos nós. Sabe o que mais? Além desse cartaz ser muito importante, né? Ele é muito bonito. Nossa, o Pantanal deve ser lindo, né? Que bom que você gostou. Porque se a gente não fizer nada logo, ó, adeus Pantanal. Nossa, mas a situação é tão séria assim? É muito mais séria do que as pessoas imaginam. A gente costuma dizer que o Pantanal é um grande resumo de quase todos os ambientes do Brasil. E toda essa riqueza está seriamente ameaçada. Um grande resumo de todos os ambientes brasileiros. Tá aí. Gostei dessa definição. Bom, também não é pra menos. Dá só uma olhada na riqueza, uma variedade incrível de plantas e bichos. O Pantanal, na verdade, é conhecido como Complexo do Pantanal, por causa de sua grande quantidade de tipos de animais e vegetais. Além de toda essa diversidade de seres vivos, uma outra característica importante que define o Pantanal é o ciclo das águas. Ciclo das águas? Todas as formas de vida do Pantanal são governadas pelo ciclo das águas. Em setembro começam as chuvas. As águas vão se acumulando até que os rios e lagoas transbordam, cobrindo todas as terras até inundá-las completamente. As aves migram e os bichos se protegem da grande cheia. Com o fim das chuvas, as águas vão secando e os bichos vão retornando. O aparecimento dos tamanduás-bandeira é o sinal de que a época da vazante chegou. No próximo ano, em setembro, começa tudo de novo. Passam-se alguns meses de chuva até abril, quando vem o período de vazante e os bichos voltam a habitar a grande planície. Dá uma olhada aqui nessa foto. Nossa, que planície grande! E além de enorme, é uma planície cheia de ondulações que criam 3 diferentes tipos de ambientes. Áreas permanentemente alagadas, áreas inundadas apenas em algumas épocas do ano e outras que nunca ficam alagadas. E o mais legal é que esses ambientes têm plantas totalmente diferentes, né? Isso é o que a gente chama de diversidade da flora. Nesses ambientes a gente pode encontrar plantas típicas do cerrado, da floresta amazônica, plantas aquáticas e até plantas da caatinga. Além de ser palco de ambientes tão diferentes, a Grande Planície é também uma das responsáveis pelas enchentes de outubro a abril. Apesar de não chover tanto como numa floresta, as cheias ocorrem porque as chuvas se concentram em uma única época do ano e ainda porque as águas se espalham com facilidade pela planície. A água dos rios que cercam a região escoa toda para lá e junto com os rios vão os sedimentos compostos de cascalhos, areias e argila. Quando as águas baixam, os detritos e os nutrientes ficam fertilizando o solo. Puxa vida, olha só que interessante, é um equilíbrio perfeito. Dá só uma olhadinha nisso. Os detritos e nutrientes formam uma camada que fornece substâncias para as plantas, fertilizando naturalmente o solo. Completando o equilíbrio da região, as árvores protegem os rios, evitando que caia uma grande quantidade de terra nas suas águas. Além disso tudo, as árvores da mata ciliar servem de suporte para os ninhos. Mata ciliar, que não é mais gozado, né? Repara como elas protegem o rio. E daí? Assim como os cílios protegem nossos olhos, essa mata protege os rios. Que legal. E os bichos, hein, Alice? Qual que é a influência das chuvas na vida deles? Bom, se o ciclo das chuvas é tão importante, certamente ele também deve influir na vida dos animais.
Será? A subida das águas é vital para os seres vivos que vivem no Pantanal. Com a cheia, aumenta o número de micro-organismos aquáticos que servem de alimento para os peixes menores. Por causa dessa fartura de alimento, esses peixes se reproduzem mais intensamente, aumentando a quantidade de comida para os peixes maiores. E os jacarés e as aves pescadoras, por sua vez, também vão ter uma maior quantidade de alimento. As fezes desses animais, quando caem na água, fornecem os nutrientes necessários aos micro-organismos que se reproduzem, fechando o ciclo. Um ciclo que acontece com todos os outros animais. E olha que lá tem bicho pra chuchu. Tuiuiu, cervo do Pantanal, ariranha, jacaré, garças, queixada, traíra, que mais? Piranha. E pelo que está escrito aqui, alguns desses animais estão correndo o risco de desaparecer, né? Por causa da caça. Esse é um dos problemas mais sérios. Mas que absurdo, esses caçadores são os assassinos. Ao matar os jacarés e as onças pintadas para vender a pele, os caçadores estão pondo em risco o equilíbrio ecológico. Com o aumento do número de animais que seriam predados por eles, o ambiente pode se desequilibrar. E é justamente esse um dos fatores do desequilíbrio ecológico. Puxa vida, viu? É pior do que eu pensava. É interessante esse cartaz aí fora, hein? Não falei que ele ia gostar do cartaz? Você deve ser o Alberto. Ah, sim, é muito Essa aqui prazer. é a Alice, ela participa de um grupo ecológico. A Maria falou que você se interessa pela defesa do meio ambiente. Ai, muito. Eu leio bastante sobre o assunto, sabe? Maria, pega aqui essa pasta azul aqui, debaixo do balcão. Eu guardei uma reportagem, sabe, sobre... Essa aqui? Isso. Sobre o esgotamento do solo, olha só. Saiu há poucos dias, um absurdo. Muitos agricultores têm construído represas de maneira a regularizar o fluxo das águas durante o ano inteiro. Para formar paços, muitos lugares ficam agora secos durante todo o tempo, o que impede a adubação natural das enchentes. E se o sistema de cheias acabar... Os ciclos de alimentação e reprodução de todos esses bichos podem não acontecer. E logo, logo tudo pode acabar. Pode ser que não acabe completamente, mas no meio de toda essa diversidade devem existir várias espécies que nem foram descobertas. Se a destruição continuar, pode ser que a gente não conheça algumas dessas espécies. Olha, a solução está aqui. Um uso racional com planejamento que respeite as leis naturais do ambiente. E olha que existem várias opções racionais de exploração do Pantanal. O regime de cheias poderia ser aproveitado para culturas adaptadas às águas. E adubação natural também. Caso haja necessidade do uso de fertilizantes, que seja usado humus, material originado de seres vivos, de forma a não poluir o ambiente. É muito importante manter matas naturais como reserva. Importante não, fundamental. Quando se cultiva só um tipo de produto, pode gerar desequilíbrio, aumentando o número de alguns animais que se tornariam pragas. Mas pelo que parece, as soluções até que não são tão complicadas assim não, né? Mas fundamentais. Mas olha, o melhor que a gente faz é divulgar essas informações. Quanto mais gente souber sobre isso, mais fácil vai ser preservar a vida no Pantanal. E falando em informação, é tanta coisa nova que é melhor a gente revisar tudo que a gente viu na teleaula de hoje. E atenção, se liga aí que é a hora da revisão. Na teleaula de hoje, você viu que o Pantanal é uma região caracterizada pelo ciclo das águas, que governa todas as formas de vida. Viu que existem regiões secas, algumas que alagam nas cheias e outras permanentemente alagadas, cada uma delas com uma flora e uma fauna diferente. Viu que os rios que chegam à região trazem sedimentos, fertilizando o solo naturalmente. E viu que o equilíbrio do Pantanal é facilmente quebrado quando ocorre a interferência do homem sem a preocupação com o uso racional do solo. O jeito é mesmo se informar. Que tal você dar uma estudada na sua apostila? Você vai ver que você vai aprender muita coisa sobre o Pantanal. Até a próxima. Olá! Antes de acabar esta teleaula, nós queríamos falar sobre um assunto que afeta a todos nós: a água. Quase nunca nós pensamos como a água que consumimos chega até a nossa casa, ou mesmo o que acontece com ela quando sai das nossas casas. Mas a verdade é que ela percorre um longo caminho até chegar às nossas torneiras. E se não cuidarmos bem desse líquido essencial à vida, ele pode em breve sumir das nossas casas. Para um brasileiro, a ideia de que a água pode acabar parece absurda.
Afinal de contas, o Brasil possui uma quantidade de água doce em seus rios que é a maior entre todos os países do mundo. Mas mesmo com toda essa água, nós sabemos que existem grandes regiões e muita gente sem acesso à água aqui no Brasil. Isso acontece porque a distribuição de água não é bem feita. Isso faz com que grande parte da água tratada e pronta para o consumo seja perdida ou desviada. Outra coisa que dificulta o acesso à água é o problema com o esgoto doméstico, que não é coletado corretamente na maior parte das grandes cidades brasileiras. Ou seja, a grande maioria do esgoto doméstico produzido vai direto para os mares, rios e represas. Isso quer dizer que estamos poluindo com esgoto doméstico não tratado as fontes da água que bebemos. Como consequência, o tratamento para se obter água potável fica cada vez mais difícil. É fundamental que todos cobrem maior eficiência na distribuição de água e mais ações de saneamento básico por parte dos governos. Economizar água não é apenas uma maneira de gastar menos dinheiro, mas é a forma de ajudar a diminuir os problemas decorrentes da escassez de água. A água é um problema de todos nós. Vamos fazer a nossa parte?